cá estou eu de novo com uma live DBK para vocês. Pontualíssima, eu sou pontual, gente. Eu sou essa coisa virginiana super pontual. Então, já vou começar com... Quem já tá vendo as lives sabe que eu já começo, né? Então, já vou colocar aqui o assunto. Importância da educação infantil. Já vou colocar o nosso comentário aqui fixado, né? Já vamos aproveitar, chamar os amigos, chamar as amigas, todo mundo que puder ver, porque é um assunto relevante, principalmente nesse nosso momento atual de pandemia, né? Então já vou aproveitar, chamar a gurizada, já tem uns grupinhos assim que eu já envio, né? E daí o pessoal vai entrando, vai chegando. Lili já chegou pontualíssima, né? Então já vamos começar, porque a gente não perde tempo. Esperar nada, eu que tenho que chamar a Lili. Vamos esperar a Lili ali dar o ok dela e vamos que vamos, né? Esperar a Lili entrar. Ei! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Assim a gente está se encontrando, né? Isso é tão bom. Sim. É bom, né? Bom demais. É, a gente só se reúne para assuntos polêmicos. Quando acabar essa bagunça toda, a gente se reúne para tomar um café, comer um pedaço de bolo, vai ser tão melhor. Por favor, né? De preferência numa Vamos. pracinha. Pô, imagina a pracinha, larga os pequenos ali brincando aqui na praça, aqui na Vanhagem, larga ali os pequenos, aquela praça maravilhosa que eu passo namorando agora, e Que senta no banco delícia, e hein? curte. A Pô, gente, a gente hoje dá valor a coisas que a gente não dava antes, né? exatamente, né? A gente dá muito mais valor, né? E como simples pegou, né? Aquelas coisinhas simples que a gente antes não valorizava. Eu pego meu filho, às vezes, vou fazer alguma coisa, saio com ele a pé pela rua, ele olhando os carros, a gente olhando as plantinhas. É coisa simples que hoje em dia alimenta, que tu volta para casa, tipo, eu vi alguma coisa boa, né? É uma coisa Verdade, verdade. Vigente. vigente, nem fale. É todo mundo querendo conversar, né? É uma coisa. E não é o conversar, uma coisa que eu acho muito engraçada, não é o conversar pelo WhatsApp, pela tecnologia, é conversar pessoalmente. Se encontra alguém pessoalmente, tu quer conversar com a pessoa. Né? As pessoas querem É ficar verdade, juntas, né? Bom, então vamos lá, verdade. né? Tô dando um oizinho aqui para todo mundo que foi chegando, né? E o pessoal vai chegando e vai saindo, vai chegando e vai saindo, lá é assim, né? O que importa é que fica lá e quando quiser ver, tá lá disponível. Eu, óbvio, Isso. né? A gente marcou essa live, eu já comecei a pegar as coisas, né? Acontecendo. Então, a primeira coisa que eu vi, que eu descobri, eu já tinha ouvido falar que os americanos já estavam falando em voltar a, às aulas. Daí eu vi que a Sociedade Americana de Pediatria recomendou a volta às aulas devido aos danos na aprendizagem com mais de 100 dias de afastamento e isolamento escolar. E Isso. assim, o calendário escolar seria em ciclos até 2022. Isso, eu soube disso também. É. Daí, hoje à tarde, no momento en passant, olhando o jornal, a gente sabendo que está todo esse estresse, né? Os pais preocupados com as voltas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Porque São Paulo, como sempre eu falo, está à frente, né? E São Paulo, eles passaram praticamente, né? A prefeitura passou essa bola para os pais. Os pais, 70% votaram por a não volta às aulas, né? Aqui no Rio de Janeiro, nosso governador, né? Disse para voltar às aulas, mas o TJ proibiu as aulas presenciais e nas escolas particulares, né? E a gente sabe, né? Você sabe bem mais que eu, né? Que as escolas particulares estão fazendo enquete com os pais para saber se volta híbrido, como é que vai ser, né? Isso. Eu soube disso também. Recebi, É, inclusive, algum. E nesse contexto todo, nessa muvuca toda, né? A gente fala muito de educação infantil. Óbvio, né, que a gente fala de educação infantil, eu falo muito de educação infantil porque o meu filho tem 3 anos, né? E daí, óbvio, ela faz alguns posts no Instagram da Loja Ser Mãe, que eu já falei aqui, e ela falou da importância da educação infantil e eu comentei, pô, que legal, ela, vamos fazer uma live, vamos lá.
Por quê? Porque a gente fala muito de educação infantil. E às vezes as pessoas não sabem. É aquela coisa assim, a gente estudou lá no passado, né? Eu Isso. ainda dei aula, né? Eu estou em parte ainda no meio da educação. Mas muita gente não sabe o que é educação infantil. Então, a gente fez essa live para mostrar isso para vocês. Então, primeiro, explique para a gente o que é a educação infantil. Então, a educação infantil, no primeiro momento, ela é a primeira etapa da educação básica, né? Então, nós temos a educação básica, que vai até o ensino médio, né? E a educação infantil é a primeira etapa. E aí, muitas pessoas se perguntam, será que eu devo colocar, né? O que meu filho vai aprender na educação infantil? Ah, meu filho vai para a escola só para brincar. Eu ouço muito isso, né? Como se brincar fosse algo tá fora na pauta. Isso, é. Então, o que a gente espera de uma criança, né, na educação infantil? Desenvolver a parte integral da criança, né? No aspecto físico, no aspecto social, no aspecto psicológico, intelectual, porque a gente sabe que as crianças, elas aprendem por repetição. Aliás, todos nós, né? A gente aprende por repetição. A gente aprende a fazer comida por repetição, a gente aprende a mexer no Instagram por repetição, Tudo né? repetição. E as crianças não são diferentes. Além da repetição, existe a imitação, né? Por isso que muitas pessoas falam assim, eu coloquei meu filho na escola e ele, né, despontou, ele começou a falar, ele começou a brincar mais, ele começou a se socializar, porque essa é a função da educação infantil, né? A educação infantil não é só para brincar por brincar, né? E ela começa com que idade? Com qual idade é considerada educação infantil? Porque a gente sabe que tem uma lei que rege isso, a partir de tal idade a criança tem que estar na escola, né? A partir de que idade? Entre 0 e 5 anos, a gente tem a educação infantil, né? Entre 4 e 5 anos, essas crianças precisam estar obrigatoriamente na escola, né? Então, isso quer por dizer isso que... Isso quer dizer que se a mãe se revoltar e falar, hoje em dia se revoltar é meio relativo, né? Nesse estágio de pandemia. Mas assim, se eu falar assim, meu filho só vai para o colégio com 4 anos, está dentro da lei? Sim, está dentro da lei. O que ela não pode mais, o que acontecia antigamente, né, e que hoje não pode mais acontecer, é colocar a criança só na alfabetização. O que eu achei muito bom. Que é a partir de que idade? 6 anos. Uhum. A criança para estar na alfabetização, ela tem que ter 6 anos completos até 31 de março do ano corrente. Né? Essa data de corte. Isso. O que é muito discutido ainda, mas, enfim, eu acho, na minha opinião, eu acho bem persistente, sim. Você tem que ter, né? A gente tem que entender também que, assim, existe a questão da maturidade, né? As crianças vão aprender a ler, vão aprender a escrever, mas a gente escuta muito assim, meu filho tem 5 anos e já sabe ler, né? Meu filho tem 5 anos e já está na classe de alfabetização. Eu acho isso um pouco perigoso, até pro caminhar da vida escolar dele. Tá. Então, a partir dos 4, teoricamente, já é considerada educação infantil vai estar. Eu te pergunto isso por quê? Porque eu vejo muitas mães que estão falando agora, né? Eu lido com mães, né? Desde puérperas em diante, né? As crianças com os 2, 3 anos. E elas estão falando, estão comentando a questão de não colocar a criança de volta na escola. Então, elas tiraram, óbvio, né, por questões financeiras, e a gente sabe que isso está sendo um assunto muito delicado, porque está levando até a fechamento de escolas, né, por causa que as escolas não estão conseguindo se manter, né, porque tem uma questão de pagar aluguel, pagar funcionário, né, e as escolas não conseguem se manter. Então, os pais estão tirando essas crianças da escola, e daí só pensa em colocar lá adiante, né? Então, não teria problemas. Atualmente, a gente está vivendo um momento atípico, né?
Então, Completamente. eu acho que tudo é conversável. Desculpa, me perdoa até né, O a termo. invenção da palavra, mas eu acho que esse é mesmo o caminho, né? Conversar, tentar ver. Porque, assim, a educação infantil, ela tem também uma carga horária a cumprir, né? A Uhum, criança não vai para a escola à toa, né? Então, existe uma carga horária, existe o mínimo de presença na escola também, com relação à educação infantil, assim como tem nos outros segmentos, né? O atendimento à criança tem que ser de, no mínimo, 4 horas, né? Então, uhum. eu não posso, por exemplo, botar o meu filho na escola só de 1 às 3, vamos supor. E isso daí realmente acontece muito, principalmente em creche, Em né? creche Que acontece às vezes bastante. e aí assim, tem que entender que a criança, né, mesmo na educação infantil, ela tem o mínimo de carga horária, né? E o mínimo da carga horária dela é 4 horas por dia na Uhum. escola, entendeu? E Daí, daí eu te isso a gente está falando de uma pergunto. obrigatoriedade, né? Sim, é a Uma lei. obri- A Isso, lei determina isso, né? A gente sabe que tem toda isso, uma questão de quem é responsável pelo que é na lei, e a educação básica vai do ensino fundamental ao médio, né? Pega a educação infantil exatamente para garantir isso. essa educação à população. Mas, metendo o bedelho, nesse período louco de pandemia, né? ah, É uma coisa completamente diferente, eu acho, a questão de cobrar a carga horária. Óbvio que a gente está tendo a questão de cobrar a carga horária, né? Com aulas online. Assim, aquele momento nosso aqui, o chá de Aham. amigas, né? Recebi uma ligação da creche hoje, né? E a creche me ligou cobrando. Ah, a gente não viu ele nas aulas online, que tá tendo aulas online, né? E eu falei, Aham. não vou colocar ele. Ah, mas por quê? Por que não? Eu não gosto que ele entre em contato com tecnologia, eu acho que não acrescenta para ele, né? A aprendizagem é com os outros colegas, é presencial com a professora, né? E o meu filho, quando ele vê televisão muito tempo, ele fica muito agitado, né? Ele já está, né, nesse momento que ele está muito ansioso e ainda por cima ele fica Uhum. mais agitado quando ele vê televisão. A gente fez tempos atrás, com o grupo de mães, a gente fez as crianças se verem. Era ele e um outro coleguinha dele, que são os dois unha e carne, né? Aham. Correndo pela sala. Era ele correndo aqui na sala e o coleguinha dele correndo lá na sala da casa dele. Então, eles não Aham. ficavam sentados olhando. Então, eu sei que isso não vai acrescentar. E a mulher, eu vou falar com a coordenadora, eu vou falar com a direção, tá, e daí? Ele tá maternal 1. Tô tendo, Uhum. porque eu pedi, eu solicitei para ela todas as aulas em PDF. E eu estou Aham. fazendo as aulas com ele em PDF, as atividades todas. Eu já publico horrores de atividades para fazer com crianças, atividades lúdicas, né? Faço também com ele. E eu não vou fazer aula online. Isso poderia prejudicar, acreditando, olha o que eu falei, acreditando que Aham. voltaremos ano que vem a um suposto normal. Eu acho que, assim, eu acho que o principal é a gente entender o que a gente está aprendendo e adquirindo com isso, né? Uhum, Se você está trabalhando o seu filho, e isso não precisa ser folha, tá? Por isso que eu falo da questão do desenvolvimento. A gente não precisa de folha para educação infantil, apesar de a gente ter uma sociedade, que a gente já conversou aqui outras vezes, apesar de a gente ter uma sociedade extremamente conteudista. É uma exatamente. sociedade que cobra que a escola seja mais leve, mais natural, mas que cobra também que o filho escreva com letra cursiva com 4, 5 anos, Uhum, né? Então, a gente tem uma sociedade que cobra muito. Automaticamente, a gente tem escolas que precisam de alunos, né? Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa ter consciência do que a gente está adquirindo com isso, né? Com esse período de pandemia, né? O que a pandemia está trazendo para a gente de bom,
né? A gente só consegue visualizar as coisas ruins. Mas o que meu filho está desenvolvendo, mesmo em casa, mesmo sem folha, né? O que tá sendo bom para o desenvolvimento dele, mesmo em casa? Eu acho Uhum. que é isso que a gente precisa se perguntar, né? A gente precisa realmente entender qual é a finalidade desse desenvolvimento, né? É, Que o eu, nosso filho ele precisa desenvolver. não, e eu acho assim que vai ser muito difícil, que é bem o que a Roberta falou aqui, né? Tem famílias que estão perdidas, não, ela falou alguma coisa antes. Ela falou assim, ó, que achar que não iria se perder, né? Ele, né? Porém, você estimula, participa, né? Estimulando, mas não são todas as famílias que fazem isso, realmente não fazem. Conheço famílias que Isso, conseguem parar para fazer aula online com a criança porque a mãe não sabe o que fazer, né? é. E até hoje mesmo, eu encontrei o pai de um menino que ele é personal e ele falando para a cliente dele, que eu estava ali perto, né? Ele falando para a cliente dele que ia ter que mudar o horário, porque tinham avisado que a aula do menino dele, que era um pouco mais velho que o meu, devia ter uns 4 anos a criança, ia ser às 4h30. Então ele não ia poder fazer o personal às 4h30, que ia ter que fazer a aula online. Então, Aham. cada família, é o que a gente sempre fala, e a gente já falou aqui também, né? É a realidade de cada um, né? E Sim, daí a Roberta complementa, que tem famílias que estão perdidas, não sabem nem quais os tipos de atividades para fazer com os filhos. Também tem isso. Muito, muito, muito. As famílias estão perdidas porque foi tão de sopetão, eu acho, que a escola demorou também a encaixar. Gente, ninguém se já preparou, faz, né? já estamos há 5 meses nesse isolamento. Eu No home estou office. guardando as folhinhas de meses riscadas de cada dia, porque eu me perco. Eu fui olhar, Aham. já são 5 folhas. A gente está 5 meses assim. Cinco É meses. horrível. É. Daí, Eu acho que a gente precisa, nós adultos, né? A gente precisa entender e interpretar o que está acontecendo, né? Hoje, o que a gente precisa? A gente precisa formar os nossos filhos de uma outra forma, né? De repente, a gente pode tirar dessa pandemia, é o que eu falo, pode tirar um bom proveito dessa pandemia de uma outra forma, de um outro jeito, né? E efetivamente entender que o nosso filho, para desenvolver, não necessariamente precisa ser o primeiro da turma, precisa estar numa escola. Veja bem, eu não sou contra escola nenhuma, muito pelo uhum, contrário. Eu sou muito a favor da escola, eu acho que tem que existir, né, as escolas e que venham até mais e tudo, mas eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente precisa ter essa consciência, né? Do que a gente está precisamos formando ter. também. Não, e eu como ex-professora, né, eu sempre fui contra livro digital, né, o excesso de tecnologia entrando, tablet. E agora eu vejo isso acontecendo demais, né? E eu admito que eu dou graças aos céus que eu não estou dando aula, porque não estaria completa. Eu já estou maluca, eu estaria mais maluca ainda. É, Mas quanto a essa questão de conteúdo, a Van colocou aqui, né? O momento certo para ponderarmos muito sobre os conteúdos da escola. Isso já é de muito tempo, que já se pensa. Eu não sei aqui no Rio, mas quando eu dava aula no Sul, a gente já que teve uma época da questão da educação de ciclo lá, sim. e foi muito difícil, e a gente acabou modificando um pouco para fazer aqueles conteúdos que tinha interdisciplinaridade. Então Aham. não era, eu trabalhava coisas do dia a dia, né, com ciências, eu dava aula de ciências para o ensino fundamental e biologia para o ensino médio. E eu trabalhava coisas do dia a dia, da gente pegar recorte de jornal, ver o que estava acontecendo, e era aquilo ali em cima a aula, né? É. Daí se voltou, algum tempo atrás, né? Eu estou 10 anos no Rio, daí que se voltou mais para a questão do livro, do conteúdo, né? Já estava pegando lá no Sul no Isso. final, porque a gente sabe que tem a questão de governo, o governo entra um, muda outro, coisa, e a É. educação acaba flutuando em cima de tudo isso aí, né? Isso. Deixa eu ver rapidinho o que a FH Medeiros colocou. Para depois do bate-papo, videozinho muito legal para curtir. Ela colocou aqui o vídeo, manda para a gente pelo direct, porque não tem como a gente abrir aqui. A Mel maravilhosa, colocando, imagine as crianças autistas nessas mudanças todas, eu imagino muito. Eu tenho um vizinho, né, que ele tem
autismo, ele é diagnosticado com autismo, né? E tá muito difícil para ele essa rotina, né? E aprender nessa situação alguma coisa para as crianças especiais é muito difícil isso. É, até Ah, porque, até porque, né, a gente está acabando cobrando, né, as escolas acabam cobrando algo que elas também nem sabem se efetivamente essas crianças, né, absorveram, né, algo daquele conteúdo. é tudo muito Então, difícil. a gente não tem material para EAD, né? Então, assim, são algumas questões que levaram, inclusive, né, a gente a acabar se reinventando, mas eu acho que é uma oportunidade, tanto para a sociedade quanto, inclusive, para os professores. Porque, por exemplo, a gente pode trabalhar conta na educação infantil, né? Tá? Mas não necessariamente ele não precisa montar um número em cima do outro, né? A gente pode trabalhar a continha de uma outra forma, né? Então, assim, Dá. essas coisas é que a gente precisa internalizar, né? Porque as pessoas aprendem diferente, as pessoas são diferentes, Isso é uma né? coisa que eu vejo que a gente ainda está muito preso, né? Até eu vejo pelos conteúdos que a creche manda, né? Que tu vê que é aquela coisa ainda meio engessada. Daí, óbvio, eu já dei aula, né? Você ainda está na sala de aula. É muito difícil você elaborar uma atividade que tu bola uma coisa, quando tu está na sala de aula com os alunos, aquilo ali floresce, do que tu bolar uma coisa e entregar, faça isso. Tu não tá com a turma, capaz de não ter o É, mesmo resultado, né? verdade. Então, eu acho que é meio difícil. Eu olho, às vezes, atividades, né? Tipo, daí eu vou além, né? Mas é que eu tô constantemente fazendo alguma coisa com ele, né? Ele já tá conhecendo as letras, daí o que que eu faço? A gente saiu hoje na garagem do prédio, ele adora ver os carros. Daí tinha uma BMW. Eu cheguei, olha só, mostrei o símbolo, né? Expliquei, era bem louca, né? Ah, isso é uma hélice que girava, ficou azul e branco. Óbvio que a criança não entendeu nada. Eu expliquei. Daí, olha só, é o azul e o branco, que é a hélice girando e não sei o que, e tem a B, o M e o W. Daí ele olhou que letra é essa? Eu cheguei, me diz que letra é essa. Ele olhou, é o B, deu de quê? Dele de baleia, deu muito bem. Muito Né? bem, Então, ele já vai conhecendo algumas letras, mas isso na nossa rotina, né? Eu não tô aquela coisa muito engessada da letrinha que tem que pintar. Ele foi pintar dia desses, eu perdi meu tempo. Eu cheguei a fotografar para colocar no Instagram, que eu tava com a letra, né? As vogais, a E e o U. Eu fiz o O, né? E eu desenhei um ornitorrinco. Olha só, a pessoa, em vez de desenhar uma ovelha para o filho pintar, é. ela desenha um ornitorrinco. Tudo bem, ele ficou todo estranho, mas eu desenhei. Aham. Eu olhei pra ele, que cor tu quer pintar? Ele preto. Cara, sumiu o ornitorrinco e sumiu a letra O. Eu cheguei, é O, é preto. Ele olhava, ali tem um O. Tem um O. E assim a gente vai indo, né? E aquilo aquilo teve significado, foi significativo para ele, né? E eu acho que é isso Exatamente. mesmo. O que eu mais fico, às vezes, um pouco apreensiva, porque assim, eu faço também PEI, né, e o PDI para crianças com necessidades especiais. O que eu tenho sido procurada para fazer para crianças de educação infantil, principalmente agora, nesse momento, é muita coisa. Por quê? Porque eu acho assim, eu acho uma pena eu ter que adaptar conteúdo para uma criança de educação infantil, para ela ser incluída dentro de uma sala de aula. É, É isso que me dói, entende? não. Porque eu trabalho com crianças especiais, trabalho com inclusão, e eu acho que as escolas precisam pensar um pouco mais além, né? Não, tá Pensar que a gente precisando. tem que cuidar. A gente tem que. É o que eu falo, a gente perde. Eu acho assim, né? A minha creche, principalmente, elas se perderam muito no início, né? E com 5 meses eu sinto que elas ainda estão tentando se achar. Então, como a Roberta colocou, né, uma superação para professores, escolas e alunos, sim, está sendo uma superação, mas é uma superação que está sendo muito sofrida, porque foi uma coisa Isso, muito toma, né? isso. Então, é muito difícil isso. Tá sendo assim, por isso que daí. Principalmente,
Principalmente porque tem professor que não acredita nesse ensino remoto. E é muito difícil a gente fazer algo que a gente não acredita. Então, Exatamente. não é também que seja errado. Estou falando assim, a gente estuda, a gente espera, porque a gente acredita que a criança ela aprende com o contato, né? E quando a gente É, pensa num retorno, por exemplo, né, às aulas de uma educação infantil, como que essa criança vai ter um afago, né? Como que essa criança vai conseguir trocar com um colega um lanche, né, bacana, um material que ele trouxe, um brinquedo legal, né? Porque é isso que faz parte do desenvolvimento. O que a é. gente não pode pensar é que assim, meu filho vai para a escola, então agora ele vai aprender todas as letras. Não necessariamente, porque às Uhum. vezes ele aprende muito mais com essa troca com os colegas do que efetivamente escrevendo em folha, É né? por isso que às vezes E, essa data de corte é cruel, né? Porque às vezes tu tem é, criança que nasceu depois, mas ela tá com o mesmo desenvolvimento de uma criança que nasceu em janeiro. Só que ela cai nessa é, turma por causa do corte em março, né? Eu digo, o meu filho é um caso, né? E a gente o até meu não se filho também importa. foi. Então a gente acaba não levando. Ó, a Mel tá falando que eu podia ter colocado ovo também, mas é que eu queria colocar só bichinhos, Pois, tá? Por isso que eu não coloquei o ovo. E na entendi. hora eu não pensei na ovelha, eu fiquei com ornitorrinco na cabeça, coitado, né? Daí a Roberta Foi colocou. só para dificultar a vida do menino, Não, coitadinho. e o pior, ele olhou, daí eu cheguei, olha só, ele tem bico, ele tem perna de pato, ele tem um rabo de castor, dele olhou pra mim, ornitorrinco. Ele já É, sabe, eu já apresentei. Roberto colocando que assim, que a aprendizagem se faz nas trocas diárias, principalmente com a família. Sim, se faz com as trocas diárias com a família. E foi isso que eu aleguei, né, quando eu falei que ele não ia fazer as aulas online. Porque ele aprende tanto com os colegas. Né? E como eu sei que o meu carinha ele é ligado 220, se não tiver alguém ali puxando, um coleguinha querendo prestar atenção, coisa assim, ele vai orbitar. Então, por é. isso que eu acabei desistindo disso. A Cris me falando do bate-papo ótimo, mas meu bate-papo com a Lili sempre é maravilhoso, né, gente? Oh, Roberta, coisa linda. daí vou olhando aqui rapidinho, só para dar uma olhada aqui, mas alguém colocou. A Roberta também falando, vai ser um ano perdido. Sabe que a Roberta colocou esse negócio do ano perdido, e é uma coisa que eu falo, a gente já falou aqui, né? Da questão do ano perdido chega a doer, né? Falar que foi um ano perdido. Mas foi perdido entre aspas, né? Porque ele está perdido em relação ao conteúdo, né? Mas o conhecimento a Isso, criança está tendo, né? Nem que seja tá certo. fazendo um pão de queijo contigo. Ela está Isso, tendo esse isso. conhecimento. Então, é um ano perdido, mas não é perdido. Né? E isso é uma coisa que É. eu acredito que tu deve. Vocês vão quebrar, tu que está no meio escolar, vocês vão quebrar mais a cabeça com isso mais adiante. Né? Essa questão do ano, como é que vai ser? Vai recuperar? Não vai? Volta? Isso aí. Eu acho, até outro dia eu estava lendo uma reportagem, né, que falava que a gente vai ter déficit de profissional lá na frente e tal, porque os profissionais que estão se formando agora não vão poder atuar, enfim. E aí, assim, eu vejo por outro lado realmente, né? Eu acho que a gente tá isolado, sim, numa situação hiper difícil, sim, mas a gente está no melhor lugar que a gente poderia estar, que é dentro da nossa casa, Dentro da sua né? casa. Então, quantas pessoas não gostariam de ter essa oportunidade, né? Hoje, o meu filho, ele tem uma atenção minha, apesar de eu estar trabalhando no home office, de eu estar atendendo, de eu estar trabalhando na escola e tudo, ele tem uma atenção minha que ele não tinha, né? Então, assim, isso é muito prazeroso para ele. Eu não É, posso, infelizmente, sentar com ele a tarde inteira. Mas em algum momento a gente tem uma troca. Hoje mesmo ele falou comigo, mãe, você me ajuda a fazer essa tarefa? Ajudo. Aí eu sentei com ele e fiz. Então, assim, coisas que no dia a dia, até por ele estudar o dia inteiro, né, ficar na escola no integral e tudo, a gente não tem essa oportunidade. E é, quem está ganhando com isso somos nós. Porque os nossos filhos, eles vão aprender, os nossos filhos, eles vão se alfabetizar,
né? Os nossos filhos, eles vão ser homens e mulheres de bem, eles vão ter emprego, eles vão ter profissão, né? Não vai ser um ano, né, E vai. perdido, né, vamos dizer assim, que vai fazer com que isso seja diferente, né? Então, É, eu acho que está na hora também da gente olhar de outra forma, né? E da gente entender exatamente qual é o que a gente quer para o nosso filho, né? Num contexto geral. O que a não, gente espera para e é ele. o que eu falo, apesar de 5 meses, a gente tem que pensar nisso, que a gente agora está conhecendo os nossos filhos, né? Coisa que Isso. nenhuma outra geração passou por isso, né? De Ninguém. conviver com a criança 24 horas, conhecer todos os seus altos e baixos, todas as suas razões, né? Agora a gente está conhecendo. Gente, eu Verdade. vou colocando algumas coisas que estão comentando aqui, porque realmente vocês estão bombando hoje. A Cris colocou, né, que o filho dela, ele tem a data de corte, ele é antes, né? E que Aham. ele fica com as crianças mais velhas, que isso é bom que ele desenvolve, sim, também tem essa vantagem da data de corte. Roberto dizendo que os filhos dela estão no 7º ano. A minha preocupação são as crianças maiores. Aí, gente, peraí, daqui a pouco eu já volto para a pauta. Já saí da pauta, já estou fora da pauta. É. Já saí da pauta. Vocês ficam comentando, eu fico atrás de vocês, ó. Dá nisso. Daí, interessados, conhecimento e convívio com os pais é impressionante, né? A Ju estava aí, da Bebidinha, a Marta também. Então, acho que eu consegui ler quase todo mundo. Amo vocês, estou apaixonada. Ah, voltando a essa coisa da educação infantil, que você falou, e agora vou puxar, né? Que eu me lembro tempos atrás, eu estava na natação com meu filho e passou uma senhora e falou assim: a gente só traz ela aqui para a piscina para brincar. Daí eu olhei para ela, não, ela não está brincando, ela está aprendendo através de um método lúdico a nadar, né? Isso. Daí isso vale também para, no caso, psicomotricidade, né? Que a criança aprende brincando. Então eu queria que tu falasse muito disso, porque a gente pensa que educação é aquela coisa de pegar aqui, né? Isso. E não Assim. é. Não. O que que quer dizer lúdico, né? O lúdico é algo que dá prazer, né? O lúdico é algo que, que, que remete ao divertimento. Então, pensa bem, não é melhor uma criança, eu não digo nem só as crianças, mas como hoje a gente está falando dos pequenos, mas não é muito melhor quando você vai buscar o seu filho na escola e ele diz assim: mãe, hoje eu brinquei muito com os meus amigos. Uhum. Hoje foi um dia muito legal, amanhã eu preciso trazer novidade para a professora. Porque quando a criança, por exemplo, traz a novidade para a professora e ela senta ali naquela rodinha, né, naquela coisa, naquela conversa, ela está desenvolvendo a fala, ela está desenvolvendo a releitura, às vezes, de alguma história, ela está desenvolvendo expressão, né, com o que ela está sentindo com aquilo, né? Então, o lúdico, ele não é só brincar por brincar, né? É um brincar orientado. É um brincar sabendo por que ele precisa brincar daquilo. Por exemplo, eu fiz uma atividade ontem com um paciente que ele tinha que fazer as continhas e, de acordo com o resultado, montar um boneco, né? E isso foi muito legal. Ele virou para mim e falou assim: tia, eu quero mais. Oh, que Eu fofo. quero fazer outro, né? Eu quero mais continha. E é isso que ficou bacana, né? Eu não, para mim não interessa se ele naquele momento aprendeu de fato, né, a fazer aquelas continhas. O que interessa é que ele teve boa vontade de sentar comigo e fazer aquela continha, fazer aquele desenho, porque só naquela continha ali a gente fez. A gente trabalhou raciocínio lógico, a gente trabalhou coordenação motora, né? Então,
não é só brincar por brincar. Ah, meu filho vai ficar correndo para lá e para cá. Não vai, né? E se ele tiver que correr, ele vai correr por algum motivo, né? Ele vai É, trocar. Então, assim, é isso que é importante entender, né? Que o lúdico, ele estimula a capacidade, mesmo que a criança não perceba, ele estimula a capacidade dessa criança de pensar fora da caixa, né? De uma forma diferente do que a gente impõe que ela faça. Às e vezes, esse é o mais impressionante, né? Tu programa uma coisa, na hora que tu vê, ele programa outra. isso! E às vezes eu recebo mães que falam assim, nossa, mas você sabe que ela brinca de escolinha e ela imita direitinho a professora? É isso. A gente acha que os nossos filhos não aprenderam, mas olha quanta coisa ela já não aprendeu, Entenderam pra né? caramba. Muita coisa, né? Então a gente precisa associar o lúdico ao brincar com orientação, né? É, Com e, alguém orientando. e essa coisa do lúdico que eu falo não serve só para crianças, né? Eu me lembro de uma colega Não. minha do ensino médio do colégio. E a guria era muito inteligente, ela era a CDF da turma, né? A que tirava só 10, era só. Daí um dia eu pedi pra ela, né? Ah, como é que tu vai estudar? Só pra saber, óbvio que eu, de óculos, eu sentava no fundo, não enxergava a média, assim, né? Não era aquela menina muito. Daí eu perguntei pra ela, como é que tu estuda? Me diz, porque tu sempre sabe tudo de história. E eu não gostava de história, porque história tinha que ler. Daí pensava, lia de novo, pensava, né? E ela falou, eu desenho no ensino médio. Ela ia estudar história, ela lia as coisas e fazia desenhos sobre aquilo. O caderno dela era todo Isso. cheio de desenho, de bonequinho de palitinho, num barquinho, andando para tal lugar. Era assim que ela estudava. E eu me lembro que eu olhei e cheguei, ai, coisa ridícula. Hoje em dia eu penso, por que eu não fiz isso? Que, que coisa diferente, né? Muito bacana, né? É isso, a gente precisa deixar a criança à vontade, porque ninguém aprende sob pressão, É, né? e, e, Eu acho que e não os tem. pais também precisam saber a diferença entre o livre brincar e o brincar orientado, no qual a criança vai ter, nesse brincar orientado, o caminho para a aprendizagem, para um desenvolvimento, né? Isso. E isso daí também, com as crianças com necessidades especiais, também é excelente, né? Porque é onde ele se sente à vontade, né? Por que que às vezes a gente fala assim, ah, essa criança fica muito diferente quando ele está com a mãe dele? Um exemplo, né? Eu, por exemplo, já ouvi muito isso com relação ao meu Sempre. filho. Nossa, quando você está perto, seu filho é outro. Por quê? Porque ele se sente à vontade, porque ele tá em casa, né? Ele A pode ser quem maior ele quiser. felicidade, exatamente, a maior felicidade de um professor é ver que o aluno chegou bem na escola, que o aluno saiu e deu tchau, sabe? A primeira escola do meu filho, por exemplo, ele virou assim, ele viu assim um monte de criança chorando, aí ele olhou, como quem diz, o que que esse pessoal tá chorando, né? Aí ele virou para mim, e me deu tchau. Aí eu fui lá fora, chorei e falei: "Ah, meu filho não me porque nessas horas realmente a gente, né, não conhece nada, porque a gente é mãe, né? Então foi muito gratificante, assim. Depois até agradeci a Deus, falei, poxa, obrigada por ter escolhido, né, por ter me dado a oportunidade de escolher uma escola bacana para o meu filho. E uma escola que E ele é tenha isso, gostado, né? Ele gosta das professoras, tudo exatamente. isso, depois tu pensa, tipo, ai, que bom. Exatamente. Então, a gente não precisa cobrar. A criança ela vai aprender de uma, claro, Aprende. né? Cada um com o seu jeito de aprender, né? Tem gente que vai aprender com desenho, tem gente que vai aprender lendo, tem gente que vai aprender escrevendo. Eu preciso escrever, né? Uhum, eu também, Então, eu tô sempre escrevendo. senão parece que não Não entra na entra, cabeça. não entra. Então, tem gente. E assim, cada um aprende de uma forma. Né? O que a gente precisa entender é que os nossos filhos, e muitas vezes, os nossos filhos são diferentes de nós. Sempre, E aí a né? gente acaba cobrando que eles sejam como nós. E aí acaba atrapalhando tudo. Não, e eu digo para os pequenos até, ele
eu tô ainda pagando a creche, né? Porque a gente tem o auxílio creche do trabalho do marido. Então não tá, vamos dizer assim, fazendo falta, né, o dinheiro, né? Porque apesar de eu estar mais em casa, eu não estar fazendo minhas rodas, meus apoios, né, minhas palestras, Uhum. né? Isso aí dá um baque, mas tá conseguindo manter. E eu me dei o luxo de colocar ele, né, na Baby Gym, né, que é uma academia de criança. O que ele faz lá em 1 hora, eu nunca faria em casa. E é tudo lúdico. Então, eu vejo que ali já foram coisas que ele já começa a pensar, né? Ajuda ele a pensar, porque Isso. sai daqui, né? É outra pessoa que está orientando, é outra pessoa que sabe lidar, né? Então eu me dei ao luxo de pagar por esse tempo para ele ali, para ele ter esse plus. Porque senão eu ia me sentir meio apavorada, tipo, tá, ele tá só em casa comigo, né? Eu tenho formação em É, ensino fundamental, séries finais e médio, né? E superior, né? Mas com criança, assim, pequeno, mas eu digo que falta, às vezes, para os nossos pequenos, exatamente a gente parar e dar aquele momento de qualidade, né? Porque sentar a no gente chão, vê, né? os pais estão trabalhando, a mãe está trabalhando, né? Tu tá ali fazendo um monte de coisa que não consegue parar, né? Hoje a gente mal se falou, né? Eu te falei, não, hoje eu fiquei mais com ele, hoje eu me dei ao luxo de ficar mais com ele, né? Eu Isso. diminuí a carga de apoio, diminuí a carga de internet, de divulgação, para ficar com ele. E ele passou o dia melhor. Mas só que não são todas mães e pais que conseguem fazer isso, né? Tá Essa exatamente oportunidade, é verdade. esse é difícil, né? E até a questão da aula online também é difícil, né? Por causa que os horários, estava falando isso com uma mãe da creche, né? Que ela disse que vai ser difícil ela fazer as aulas online, que é o horário que ela trabalha. Porque antes, tu ia trabalhar, tu Uhum. deixava o filho na creche, o filho tinha aula enquanto estava trabalhando. Agora não Isso. dá. E no mundo dos É, adultos, não pode falar pro chefe, me dá 1 hora que eu tenho que dar ali uma atenção pro meu filho, né? Isso isso. que eu falo assim, eu tô pegando uma versão a home office, tô pegando uma versão. Aquela coisa, começou bem, virou lua de mel, tava tudo lindo e maravilhoso, agora eu já tô naquela fase de não tô gostando de ti. É. Tô começando já a me incomodar, Mas essa né? fase vai passar também. Vai passar. A Mel acabou saindo, né? Mandou um abraço a todas. A Mel é uma querida, gente. Ela tem um filho Ah, maravilhoso, beijo. especial. A Marta dizendo, ó, que as rosas fazem muita falta. Pô, só a gente sabe como as rodas fazem falta, né? O bate-papo que eu tenho com as minhas mães, né? Eu sempre falo com as minhas Aham. mães, né? Então tá, falamos lá da nossa coisa lúdica. Agora, outra questão. Qual o número de criança por turma, né? Agora eu olhei, falta pouco menos de 20 minutos, mas vamos lá, vai dar. É que a gente É, começa a falar, as pessoas começam a falar, eu acabo ficando assim, né? Daí já marca outra daqui a pouco. Isso aí verdade. não é problema. Número de crianças por turma. Eu estava conversando com um pai aqui do prédio e ele me falou da filha, a filha já é maior, né? Que ele disse que não tem condições de mandar ela para a escola porque a turma tem 30, se eu não me engano. Ele desses 30 é capaz de uns 15. E daí eu não vou mandar ela com outras crianças. Daí eu pensei, a turma do meu carinha são 6. Que devem mandar são só 2. É, Então, no, qual o número? Óbvio que eu não estou falando da realidade de escola pública, a gente sabe que é criança saindo pelo ladrão. é, é, Né? Eu já dei aula para 45. Ensino é. fundamental, séries finais, delícia. Que a gente não sabia onde é que a gente ia meter as crianças numa sala de aula. Sem Aham. ar-condicionado, tá? Vem dizer que o sul é fresquinho. Não é, o verão lá, paulada. Na educação infantil, né? Quantos alunos são por turma, mais ou menos assim, que deveria ter? Então, até 2 anos, entre 6 e 8, Uhum, né? Entre 6 e 8 crianças. E isso a gente está falando de uma série que não tem criança especial, uhum. né? Quando a gente tem crianças especiais, esse Sedoso. número reduz, tá? Uhum, Por conta, a não ser que exista uma mediadora, ou uma estagiária, ou uma auxiliar, uma coisa assim. uhum, A partir, não, minto, de
3 a 4 anos, mais ou menos, em torno de 15 crianças. Uhum. Aí, a partir disso, 20 crianças. É Aí, muito. repito, como hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de crianças com necessidades educativas especiais, então automaticamente isso reduz, né? Tem inclusive um projeto de lei aí para inclusive dar uma diminuída, uma enxugada nisso daí, né? Inclusive colocando a questão da auxiliar, porque Uhum. provavelmente essa sala que tem 30 deve ter mais de uma auxiliar, Uhum. Hum. principalmente com os pequenos, né? É. Não, é só porque eu te pergunto isso porque às vezes os pais que precisam voltar a trabalhar pensam nessa quantidade para avaliar te mandar ou não, né, a criança de volta para a escola. Mas São Paulo, aí eu sempre que eu exemplo de São Paulo, eu acho que eu deveria ter morado em São Paulo. Eu não sei se ia gostar, eu gosto do Rio de Janeiro. Mas ah, São Paulo, os pais, 70% votaram que não voltariam às aulas. Né? Isso a gente já vê que é um número grande, né? E para minha alegria até, né, depois de anos em sala de aula, né, e hoje agora já 10 anos afastada, eu estou vendo os pais mais presentes no auxílio a determinações das coisas que vão ocorrer, né? Porque às Sim. vezes os pais ficavam, né, ali parados, né, só aceitando, né, as orientações. Agora eles estão mais ativos, né, principalmente que óbvio que a gente tem uma questão de saúde, né, envolvida, né, e reforço, Rio de Janeiro, TJ disse que não vão voltar às escolas particulares, né, então Até ficarão ensinos porque online. também a gente tem o ECA, né? O ECA é um Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que toda criança e adolescente tem direito à vida, né? E assim, entende-se que quando você expõe essas crianças a um risco eminente, né, de contrair um vírus, aí entende-se, né, que essa criança está sendo submetida a perda desse direito, né? Uhum, Então, eu acho que tem realmente que pensar muito bem como fazer, né? No caso do retorno, não vai ser como antes, né? A gente não vai voltar todo mundo junto, uhum. os horários vão ser diferentes, né? O contato com as crianças vai ser diferente. Provavelmente as famílias não vão poder entrar na escola, né? Eu não sei como é que é a realidade, né? Na creche, por exemplo, mas lá na escola que eu trabalho, os pais entram na hora que eles querem, né? Então Uhum. não tem. E não vai poder mais ser assim, não só lá como em qualquer outro lugar, porque a gente vai ter que, né, priorizar a segurança, né? E é É, muito difícil a gente priorizar a segurança de um inimigo invisível. exatamente. Então, esse é o problema. É, e uma coisa que eu estava conversando até com a Carol, que dá aula na Baby Jean, já tinha comentado isso com outros pais também, a questão, a criança, eu estou percebendo muitos bebês, eles aprendem com as nossas feições, o sorrir, Isso. o ficar triste. Com a máscara, as crianças não estão vendo. E a Carol me relatou que viu um trabalho, né, americano, dizendo que está dando atraso de fala em algumas crianças porque elas não estão lendo mais os lábios, né? Não conseguem mais ver a movimentação da boca, né, quando fala. E como isso vai ter que ser pensado também, né? Porque Isso. a previsão, até eu comentei para elas, né, os especialistas estão falando que esse uso de máscara periga ficar constante, né? Não constante, mas vamos dizer, próximo No inverno futuro próximo. vamos ter que provavelmente usar máscaras, porque a gente não sabe se o vírus ele é mutante, pode estar de novo aí, conjunto com as outras doenças, é o melhor método de prevenir, né, é a máscara e lavar as mãos. Então eu penso no que tudo isso vai mudar, né, porque criança, eu digo, meu filho quando desce aqui para o play do prédio, ele quer brincar com as outras crianças, ele quer chegar perto, né, e a gente não tem como É passar, difícil. né? É. E o professor, quando dá aula, a gente já falou isso aqui, né? Ele chega perto e ele tem que falar. Daí, Isso. eu tava falando com uma amiga que ela tem problema de audição,
E ela foi na fono para regularizar o aparelho e ela disse que a fono dela não estava com aquela máscara que o pessoal está fazendo, especialmente o pessoal que é surdo-mudo, que ela tem um Sim, eu plástico mandei aqui. fazer uma para mim também. Ela me disse que embaça, que a médica não quis usar porque embaça. Mas é uma alternativa, né? É que nem o óculos, né? O óculos também embaça, mas talvez passando ali um sabonete de glicerina, que é o que a gente faz com óculos, por Aham, dentro, passar ali o sim, sabonete de glicerina, talvez não embace, exatamente para a criança ver a boca. E é o que eu ando orientando até para os pais que estão com bebês pequenos, né? isso, Para saírem, terem essa máscara, né? Até quem faz máscara seria uma boa de começar a divulgar essas máscaras, porque a criança tem que ver, né? O meu isso. filho só vejo os olhinhos dele, ele com a máscara assim, só me olhando, né? Dele me olha, daí às vezes eu abaixo a máscara, dou um sorriso para ele e coloco de volta. É errado, mas é porque ele fica me olhando, tipo, expressa alguma coisa, né? Daí, às vezes eu faço a mão, né? Dependendo de onde tá. Aham, Porque a criança sente falta disso. Isso é uma coisa que a gente também vai ter que adaptar nessa volta às aulas. isso. Até porque a criança aprende assim, né? Então, assim, Uhum, não tem muito o que fazer, né? Eu não acredito em educação sem contato. Nenhum tipo de educação. Nem com os meninos do ensino médio. Não uhum, acredito. Eu não acredito que alguém possa aprender sem se relacionar, né? Eu acho que o ser humano ele tem disso, a gente é né? E muito graças a visual, Deus né? nós temos exatamente, exatamente. A gente tem as competências e as habilidades, né? Que a gente vai adquirir, mas nada, nada, nada substitui o afago, De nada jeito maneira. substitui o carinho, nada substitui o amor. Então, vamos ver, né? A gente É. torce para o bom senso, né? E a gente torce para que os nossos filhos, os nossos pacientes, os nossos vizinhos, enfim, que eles consigam passar por isso, né, por esse momento tão difícil, de uma forma menos cobrada, né, tanto pela Uhum. família quanto pela escola. É isso que eu desejo, assim. Se eu pudesse falar para as escolas, eu falaria isso. Não, e a gente tem que pensar nisso, né? Para tentar não cobrar tanto e respeitar a opinião de cada um, né? A Roberta Isso. falou que aqui que teve uma escola que falou que terá um termo de responsabilidade para os pais assinarem caso ocorra a volta. Olha, gente, eu sei de um caso de uma menina de 3 anos que está Covid positivada e os pais só vão poder fazer o teste semana que vem. Não se sabe de onde a criança pegou. Eu digo, é que É, nem. É que eu falo, é quase que nem dengue, né? Quando deu assim um bom de dengue, zika, chikungunya, foi aqui no prédio. Gente, é um mosquito, ele é endêmico. Ele pode te picar no supermercado, né? Não, não quer dizer que verdade. esse mosquito aqui. Então, é um vírus incerto que ele pode estar em qualquer lugar. Daí a criança pegou e daí o pai vai ter que ficar com consequências só porque a criança estava estudando? Não necessariamente ela pode ter pego lá, né? Eu não sei, eu acho que aí ia jogar demais para os pais. E é também uma questão muito complicada, porque assim, a criança que, Deus me livre e guarde, né, contraiu o vírus, não vai ser naquele dia que ela vai demonstrar isso, né, ter febre e tal. Isso, né, fica incubado por alguns dias, né, então, enfim, né, É muito são complexo. situações que a gente precisa pensar. Eu entendo com relação às escolas, eu entendo que as escolas precisam voltar por conta do dinheiro mesmo, né? A Porque condição infelizmente a gente própria. não vive sem dinheiro, né? Então eu entendo isso, mas assim, a gente conta com o bom senso, tanto das famílias, né? Aquele que pode, continua pagando, continua ajudando a escola, né? Afinal de Né? contas, é lá que o seu filho foi feliz, né? Às vezes por muito tempo, né? Às É. vezes está lá desde que, né, entrou na escoa, desde que nasceu. E eu até vou Então, colocar um se outro puder. lado aí, né? Porque às vezes a gente pensa que os pais. Mas e a professora? Tu acha que o pânico de ter que voltar da aula?
que tu não sabe dessa condição, né? Eu penso assim, eu sou asmática. Se eu estivesse dando aula, eu iria voltar a dar aula pelos alunos, né? Que precisam estudar, né? Pelo meu emprego, o meu salário, mas eu sou asmática. Isso. E o pânico de voltar eu digo, esse bicho me pegar, né? Pois é. Então, E é algo que a gente não sabe. não sabe nada, né? Então, É, é que eu falo, tem que ver um lado, mas também tem que ver o outro, né? Óbvio isso. que, infelizmente, o dinheiro move o mundo, né? E as escolas vão ter que precisar voltar. Já tem muita escola quebrando. Muita escola Sim, quebrando. eu conheço várias também. Também. Infelizmente, conheço várias. E são escolas que não vão conseguir voltar. Principalmente porque a gente vai ter esse novo normal, né? Então, Isso, isso. E é isso que a gente tem que estar preparado, é isso que a gente tem que preparar os nossos filhos. Porque provavelmente a gente vai ver os professores equipados, né? A os direção, os professores vão coordenadores. voltar a ser a nova frente, né? Isso, Também. Porque sempre. exatamente. É o que eu falo, é tanto. Ah, tá na frente, é o médico, é o enfermeiro, mas também tem o entregador, vai ter o professor, né? O motorista do ônibus, né? A gente pensa que tem muitas pessoas ali na frente, né? Que pode criar essa ansiedade, que nem como a Ana colocou aqui, a mãe da professora, como fica, né? Também, né? A família toda É, envolvida, essa a questão, vida, né? é. Eu acho, mais uma vez eu falo, a gente tem que agir com bom senso, né? Que as escolas tenham bom senso, né? Que os governantes tenham bom senso, que os pais também tenham bom senso, e que a gente consiga passar por isso de uma maneira que a gente realmente tenha aprendido o porquê que a gente está passando por isso. Porque nada na nossa vida, né, É que por acontece acaso. de ruim é por acaso, né? Nem de Uhum. ruim nem de bom. Então a gente precisa ver o lado bom das coisas, né? Eu falo muito isso aqui pro meu filho. Ele fala: "Ah, eu quero brincar com os meus amigos, mas agora não dá, tem que esperar um Tem pouco", que esperar. né? É. Então a gente torce por esse bom senso, né? E aí assim, os pais, né, também que puderem ficar com seus filhos mais tempo, até para evitar aglomeração, porque a questão é a aglomeração, né? Faça isso e bola para E frente. vou bola para frente e continuar dando a educação em casa do jeito que a gente puder, porque as crianças estão Isso, aprendendo da mesma forma. Educação infantil é uma educação diferenciada, mas eles aprendem e estão aprendendo ainda com a gente, nem que seja através de uma atividade que a gente faça, né? Isso vai indo da melhor forma possível. Buenas, é. 21 e 28, acabando a nossa horinha. Acabou, Lili, passou obrigada rápido de demais. novo. Sempre passa Que rápido, isso, né? sem Logo, passar rápido. certamente vamos nos encontrar. Obrigada a todos que estaram. Roberta, me manda o Instagram lá que você falou da máscara, que isso aí precisa ser divulgado, tá? E obrigada a todos que assistiram, né? E logo voltaremos. Certo? Um beijo, gente. Obrigada, tá? Tchau. Tchau.